Imagine que você está caminhando por uma floresta com seus amigos. A trilha acontece em meio à natureza intocada, respirando o ar puro e ouvindo o canto dos pássaros. Quando vocês se deparam com ruínas que parecem ser de uma cidade antiga. As construções estão completamente cobertas pela floresta, o que dá a entender que ninguém nunca visitou este lugar. Você é a primeira pessoa a descobrir essa cidade perdida que se transformou em ruínas. Nessa hora você lembra de histórias que ouviu sobre uma cidade que contém tesouros, como o ouro e outras pedras preciosas. Obviamente, começa a procurar o ouro, explorando o local e ficando fascinado por ele. Parece que você está andando em um lugar esquecido no tempo. Muitas dessas cidades realmente existem. Geralmente pensamos que as selvas são fáceis de ser exploradas, mas as florestas do Congo e da Bacia Amazônica são tão densas que ainda não foram completamente mapeadas. Algumas grandes civilizações terminaram e deixaram cidades em ruínas. Mas você sabe como é, as lendas passam de geração em geração, e até hoje se fala sobre as riquezas escondidas. Com isso, alguns exploradores começaram expedições ambiciosas, incluindo soldados e excelentes cartógrafos para mapear as áreas. Os reinos da Espanha e Portugal financiaram expedições como essas, levando centenas de exploradores floresta adentro. Logo, doenças, venenos, desidratação e animais selvagens começaram a atingir os conquistadores. Comboio de centenas de pessoas foram reduzidos a uma dezena. E, finalmente, apenas 1 ou 2 sobreviveram à expedição. Os poucos sobreviventes voltaram contando sobre paisagens maravilhosas, e sobre reis que esbanjavam ouro como se fosse um metal qualquer. Isso significava que as cidades eram feitas de ouro. 1. Eldorado. Ao contrário do que o filme da Disney conta, Eldorado não significa cidade de ouro. O nome, na verdade, se refere ao líder da tribo, que estava coberto de ouro, e jogou o metal precioso no lago durante a sua cerimônia. Depois de ver o chefe jogar tanto ouro para apaziguar o deus lago, os exploradores tiveram certeza de que encontraria muita riqueza. E de fato encontraram no lago Guatavita. Contudo, drenar qualquer fonte de água no meio de uma floresta tropical não é um trabalho fácil. É por isso que a lenda diz que ainda existem riquezas incomparáveis neste lago mítico. Muitos outros exploradores tentaram encontrar este cacique e sua tribo, mas ninguém teve sucesso. 2. A cidade perdida de Z, na Amazônia. É conhecida por ter uma engenharia melhor do que a Europa medieval. Dizem que a cidade era cheia de pessoas inteligentes. Elas construíram uma complexa rede de estradas que, se estudada, seria capaz de resolver os problemas das grandes cidades atuais. Muitos pilotos de aviões que sobrevoaram a bacia amazônica comentaram sobre muralhas que podiam ser vistas do céu. Mas nada disso foi encontrado até hoje. 3. Derroteiro de Valverde. Derroteiro de Valverde é uma caverna cheia de tesouros que foram mantidos para resgatar um rei refém. A história diz que um rei inca foi tomado como refém por um conquistador espanhol e, em troca de sua vida, o rei ofereceu uma sala cheia de ouro. O explorador espanhol, porém, decidiu matar o rei mesmo assim. As últimas instruções do líder inca foram para manter o ouro escondido em uma caverna secreta. Recentemente, o explorador Bat Blake encontrou uma caverna cheia de joias e vasos de ouro, muitos deles maiores do que uma pessoa. O pesquisador resolveu voltar a Nova York para organizar uma expedição maior, porém foi assassinado no meio do caminho. O tesouro Valverde permanece oculto pelos seus protetores. 4. Atlantis. Atlantis é a mítica cidade submersa, que muita gente acredita ser real. Platão falou sobre uma cidade-ilha, que estava em guerra com Atenas, e muitos especialistas descartam Atlantis como uma obra de ficção. Inclusive, após estudar sobre um antigo tsunami e utilizar radares, pesquisadores encontraram algumas cidades submersas sob a água. Na verdade, vários países da costa europeia encontraram algo equivalente a Atlantis, como Rússia, Suécia e Espanha. Contudo, a Atlantis nunca foi encontrada. Ainda assim, as dúvidas ainda persistem, já que apenas 5% do fundo dos oceanos foi explorado até hoje. 5. Ciudad Blanca. Ciudad Blanca é a cidade do deus macaco, uma cidade perdida que foi realmente encontrada.
Imagine uma cidade antiga com edifícios brancos em que as pessoas adoravam um grande deus macaco. Parece mentira. Mas até os cientistas mais céticos acabaram encontrando vestígios de Cidade Blanca. O mito é muito semelhante ao de El Dorado, e fala sobre incontáveis riquezas acumuladas pelos maias ao longo dos séculos. A diferença é que artefatos feitos em pedra branca foram realmente descobertos. Entretanto, as maiores riquezas ainda não apareceram. Para encontrá-las, seria preciso intervir no delicado ecossistema das florestas tropicais. Agora Honduras enfrenta um dilema: vale a pena tentar destruir o ecossistema para encontrar algumas peças de ouro? Histórias sobre cidades perdidas dizem muito sobre a nossa espécie. Nós, seres humanos, somos naturalmente criativos e imaginativos, além de exploradores.